Oi, turma, vamos começar mais uma aula de história e a aula de hoje é sobre a Roma republicana. Muito bem, com o desenvolvimento das conquistas, principalmente após as guerras púnicas contra Cartago, Roma passou a basear grande parte de sua economia no trabalho escravo. Os cidadãos mais ricos podiam possuir dezenas, às vezes centenas de escravos. Os escravos eram fundamentalmente prisioneiros de guerra e podiam pertencer ao Estado ou a particulares. Eles trabalhavam nas grandes obras públicas, oficinas, na agricultura, nas minas, pedreiras e também como criados domésticos, músicos, professores, secretários e podiam também ser gladiadores, apesar de nem todos os gladiadores terem sido escravos, um tema que trataremos na nossa próxima aula. Boa parte das terras tomadas dos povos derrotados pelo Estado romano foi arrendada a membros da elite, que posteriormente acabaram por considerá-las na prática como uma propriedade particular, ampliando ainda mais seus domínios e riquezas. Por outro lado, ocorreu o empobrecimento dos pequenos agricultores e em certas regiões mesmo seu desaparecimento. Isso ocorreu devido a vários fatores, mas especialmente pela desvantagem da concorrência do preço de seus produtos em relação ao preço daqueles que chegavam das províncias. Por exemplo, o trigo do norte da África era mais barato que o da região do Lácio. Desencorajados e empobrecidos, os camponeses abandonavam suas terras, processo visível já no século II a.C., e se estabeleciam em Roma, engrossando as fileiras da plebe urbana. Para amenizar o problema social das massas de desocupados na cidade, Roma passou a dar-lhes subsídios e desenvolveu-se uma famosa política de pão e circo. Isso é, a plebe urbana recebia alimentos a preços baixos e espetáculos públicos gratuitos para sua diversão. Uma vez na cidade, muitos não conseguiam trabalho, pois grande parte dos ofícios era exercida por escravos e os recém-chegados ficavam reduzidos à miséria. Processo semelhante ocorreu com muitos artesãos que viram sua produção comprometida pela presença significativa de escravos na indústria artesanal, fabricando artigos de bronze, vidro, ferro, cerâmica, vinho, etc. A população dos campos da Itália declinava economicamente, enquanto as províncias progrediam. Em decorrência da exploração das regiões conquistadas, com recebimento de impostos e de gêneros alimentícios, principalmente cereais, por preços considerados irrisórios e o acúmulo de metais preciosos, o Estado romano fortaleceu-se de modo sem precedentes, mas sua população empobreceu. As mesmas guerras de conquista que arruinavam os pequenos camponeses enriqueciam a elite romana. Entre aqueles que se beneficiavam com a expansão territorial e comercial estavam os grandes produtores rurais, os comerciantes e os senadores. O desenvolvimento do Estado romano não foi somente territorial, trazendo do mesmo modo uma grande sofisticação econômica. Contratos do Estado, trabalhos públicos e outras necessidades na administração do Império eram geralmente levadas a cabo por cidadãos privados, pois a República Romana jamais desenvolveu um serviço civil. E o desenvolvimento econômico permitiu a acumulação de fortunas em tais atividades. A expansão militar e política contemporânea e posterior às guerras púnicas fez então enriquecer a cidade e alargar o ager publicus, a terra pública. Só que esse enriquecimento e alargamento, em vez de trazer uma solução para os problemas econômicos e sociais, acabou por agravá-los. Desde pelo menos o século V a.C. que nobres e plebeus pobres tinham ideias diferentes acerca da utilização dessa parte do território conquistado que a res publica reservava para si. Os nobres preferiam que o ager publicus fosse considerado domínio público, o que equivalia na prática a dizer que eles poderiam usá-lo em proveito próprio, pois tais terras eram doadas pelo Estado romano a pessoas que tivessem dinheiro suficiente para suportarem tais contratos. Os mais pobres, pelo contrário, preferiam que o ager publicus lhes fosse distribuído. Tudo isso trouxe como consequência a formação de grandes propriedades fora de Roma, cujos donos eram políticos e magistrados na cidade, e em cujo cultivo eram empregados em massa os escravos que afluíam a Roma devido às conquistas. Uma parte da nobreza romana percebeu que se não tomassem uma atitude em relação ao crescente número de pessoas dentro da cidade, a situação poderia se tornar calamitosa. Um jovem aristocrata plebeu, então, quando viajou à Espanha ao ser integrado no exército romano, teve consciência da gravidade da situação. Seu nome era Tibério Semprônio Graco e viu os campos da Etrúria que apresentavam um aspecto desolador. Além disso, uma revolta de escravos ocorrida na Sicília veio confirmar as suas suspeitas. Havia que fazer reformas econômicas e sociais urgentes em Roma. A cidade vivia então uma conjuntura de profunda crise,
e apoiado por alguns nobres como seu sogro, o patrício Apio Cláudio Pulcro, apresentou-se para concorrer ao tribunato da plebe, e quando o tribuno apresentou uma proposta de legislação, a Rogatio Sempronia. A finalidade de sua proposta não era exclusivamente econômica. A Rogatio previa a distribuição do ager publicus aos proletários, ou seja, a população mais empobrecida de Roma, além do controle da quantidade de terras que uma única pessoa poderia possuir. Os senadores perceberam logo que se a Rogatio passasse a ser uma lei, a sua hegemonia econômica e política estaria em declínio. Obviamente, então eles passaram a combatê-lo com unhas e dentes. Aproveitando de que boa parte dos nobres estava envolvida na guerra contra os escravos da Sicília na primavera de 133, Graco aprovou a sua Rogatio. Outro tribuno, Marco Otávio, ligado aos nobres, porém vetou a sua proposta e Tibério, atacando Otávio, o demitiu, alegando que não cumpria seus deveres de tribuno perante a plebe romana. Ao fazer isso, Graco pretendia fazer do povo a fonte de poder romano, mas com essa maneira de agir colocou em risco todo o sistema de governo republicano. Tibério Graco foi ainda mais longe, fez eleger triunviros, em latim 3 homens, para superintenderem a aplicação de sua lei, ele próprio e 2 pessoas de sua família, seu irmão Caio Semprônio Graco e seu sogro Apio Cláudio Pulcro. Os protestos dos senadores não tardaram a aumentar. Graco então ousou ainda mais, recandidatou-se ao tribunato da plebe, mas foi abandonado pelos demais tribunos da plebe, seus colegas, que não mais suportavam a sua supremacia, e pela própria plebe que o apoiara, instalada então em terras nas províncias. No dia das eleições não era o povo reunido quem o esperava, mas homens armados. A um sinal, ele e seus homens foram atacados e Tibério perseguido. Um dos seus colegas de tribunato lhe acertou uma pancada na cabeça. Junto com Caio, morreram 300 de seus partidários nessa luta. 10 anos depois, seu irmão Caio Semprônio Graco retornou sua luta e foi eleito tribuno da plebe por 2 vezes, encontrando também o destino trágico de Tibério. Ele foi eleito tribuno em 123 a.C. Ele candidatou-se a um 3º mandato em 121, mas foi derrotado e então morto por representantes do Senado com 3.000 de seus partidários no Monte Capitolino, em Roma. Embora o Senado tenha mantido o controle, os Gracos fortaleceram a influência política dos plebeus. Em 111 a.C., o general Caio Mário, um homem novo, recrutou pela primeira vez soldados voluntários que recebiam salário. O procedimento de Mário levou a um processo de profissionalização do exército romano. Nos séculos seguintes, o exército continuará a incorporar cada vez mais soldados e oficiais de origem não romana. O primeiro episódio das chamadas Guerras Civis foi a luta entre Mário, o general que se tornara o campeão da plebe urbana e do exército, contra Sila, o general aristocrata que conquistara boa parte do Oriente para Roma. Essa guerra revelou a fraqueza das instituições tradicionais romanas, que não mais conseguiam manter a ordem na própria cidade, enquanto as conquistas eram cada vez mais vitoriosas fora dela. A ambição dos generais aristocratas, os imperatores, não tinham mais freio. E quem eram esses imperatores? Eram generais consagrados por seus soldados, atingindo um grau de poder que os elevava muito acima de qualquer um de seus concidadãos. A expansão territorial romana permitiu que se formasse um grupo de conquistadores prontos a se lançar em aventuras e conquistas. Nessa disputa social, Mário, membro do Partido dos Populares, fez um tribuno revogar o comando de Sula na guerra no Oriente. Sula, como um membro do partido aristocrático, os Optimates, trouxe seu exército de volta para a Itália e marchou sobre Roma. Sula estava tão nervoso com o tribuno de Mário que aprovou uma lei destinada a enfraquecer permanentemente o tribunato da plebe. Ele então retornou para sua guerra contra Mitridates e, com sua partida, os populares sob o comando de Mário tomaram controle da cidade de Roma. Sula logo fez a paz com Mitridates. Em 33 a.C. ele retornou para Roma, superou toda a resistência e recapturou a cidade. Ele e seus partidários em seguida mataram muitos dos partidários de Mário. Sula, tendo observado os resultados violentos das reformas populares radicais, foi naturalmente um conservador. Como tal, procurou fortalecer a aristocracia romana e, por extensão, o Senado. Fez-se um ditador, aprovou uma série de reformas constitucionais, demitiu-se da ditadura e serviu um último mandato como cônsul. Morreu em 78 a.C., mas Sula deixou um precedente muito perigoso para os próximos senadores e generais romanos. Se um general marchasse sobre Roma, ele poderia tomar o poder, mas talvez ele não fosse tão republicano quanto Sula para se demitir logo depois de seu cargo político. E é isso que veremos na próxima aula. Então é isso, turminha. Terminamos. Tchau, tchau.
e lavem as mãos.